Olá, bem-vindos à nossa análise do informativo 1174 do STF, que saiu agora, dia 5 de maio de 2025. Olá, pronta para a gente destrinchar essas decisões? A ideia aqui é ir direto ao ponto, né? Focar no que é crucial para quem está estudando direito ou se preparando para concursos. Exato. Linguagem clara, mas com a profundidade necessária. Vamos focar no plenário e dar uma olhada rápida no que rolou no virtual. Perfeito. Ok, vamos analisar isso. Começando pela ADI 6.955, que veio lá do Rio Grande do Sul. Isso, sobre agrotóxicos. A lei gaúcha dispensava o registro do agrotóxico no país de origem para poder importar. Aí, a dúvida. Isso é constitucional? Não viola a vedação ao retrocesso socioambiental? Pois é, e o que é fascinante aqui é justamente essa ponderação que o STF precisou fazer. Entre proteger o meio ambiente e, bom, outros princípios, né? Exato. Livre iniciativa, desenvolvimento econômico, e a decisão foi que a lei gaúcha, sim, é constitucional. Mas espera aí, como assim? Facilitar a importação não seria um retrocesso ambiental? Então, o ponto-chave foi uma lei federal mais nova, a 14.785 de 2023. Ah, Mesmo sem exigir o registro lá fora, a lei gaúcha continua exigindo o registro aqui, no órgão federal competente, como manda essa lei federal. entendi. Então o controle federal se mantém. Isso. O STF viu que isso preserva o controle e um núcleo essencial do direito ao meio ambiente equilibrado. A vedação ao retrocesso existe, claro, mas não é algo absoluto, sabe? Pode ser ponderada. Faz sentido. Ok, próximo caso. ADI 5276 de Pernambuco. Essa era sobre a escolha de conselheiro para o TCE de lá. Sim, especificamente sobre o critério de antiguidade. A lei pernambucana previa uma votação secreta entre os membros do TCE para desempatar e formar a lista tríplice entre os mais antigos. E o STF disse... Inconstitucional. Por quê? Principalmente por violar o princípio da simetria. O artigo 75 da Constituição Federal exige que os estados sigam o modelo federal para os seus tribunais de contas. Certo. E no modelo federal? O critério de antiguidade, lá no artigo 73, é para ser objetivo. Introduzir votação secreta coloca subjetividade, preferências pessoais. Isso fere também a impessoalidade. Claríssimo. E os efeitos dessa decisão? Retroagem? Não. São efeitos ex nunc, ou seja, daqui para frente. As escolhas passadas, feitas sob a regra antiga, continuam válidas. Segurança jurídica, né? Beleza. Ainda em tribunais de contas, agora Bahia. ADI 5587. Essa tinha duas questões, né? Tinha. A primeira era sobre a ordem de escolha das vagas pelo governador. Quem ele nomeia primeiro? E a segunda? A segunda era sobre os requisitos para os auditores substituírem os conselheiros titulares. Ok, vamos por partes. A ordem de escolha. A Constituição da Bahia e uma lei complementar de lá poderiam dar a entender que o governador escolheria primeiro a vaga de livre indicação dele. Mas não é assim. Não, segundo o STF. Foi aplicada a interpretação conforme a Constituição. A lei continua valendo, mas tem que ser lida assim. Primeiro, o governador nomeia quem vem das listas tríplices de auditores e membros do MP de Contas. Só depois ele preenche a vaga de livre escolha dele. Ah, simetria de novo. Seguindo o modelo federal. Exatamente. E reforçando a súmula 653 do STF sobre isso. E a outra questão, dos requisitos para a substituição dos conselheiros pelos auditores. Que auditores são esses, aliás? Boa pergunta. Aqui, auditor se refere ao cargo de auditor conselheiro substituto, aquele que já integra o TCE. Certo. E quais eram os requisitos extras que a Bahia pedia? Exigir um tempo mínimo de serviço dentro do próprio TCE da Bahia e também não estar respondendo a processo disciplinar. E o STF derrubou isso. Por quê? Não parece uma proteção? Derrubou. O problema é que esses requisitos eram mais rigorosos do que os exigidos para ser conselheiro titular, aqueles do artigo 73 da Constituição Federal. Entendi. De novo, a assimetria. O Estado não pode criar mais barreiras para substituição do que existem para o cargo principal no modelo federal. Efeitos ex nunc também. Agora, um tema quente. ADI 7727. Aposentadoria de policiais civis e federais mulheres depois da reforma da Previdência. A emenda 103. Esse deu o que falar. A emenda igualou a idade mínima, né? 55 anos para homens e mulheres nessas carreiras. E na regra de pedágio, a diferença ficou mínima, só 1 ano. A pergunta é,
Isso fere a igualdade material de gênero? Foi exatamente essa questão levada ao STF. E a decisão, referendando uma medida cautelar, foi que sim, há plausibilidade jurídica na alegação de inconstitucionalidade. Mas por quê, se a ideia da reforma era aproximar as regras? Porque a própria emenda 103, no geral, manteve regras diferentes para homens e mulheres na maioria das categorias. Mas para essas policiais, criou essa exceção, igualando-os sem uma justificativa muito clara. Ah, Além disso, essa diferença de só um aninho no pedágio pareceu desproporcional para o STF, considerando todo o histórico de regras diferenciadas. e qual foi a solução da liminar, na prática? O que vale agora? Foram suspensas as expressões para ambos os sexos, que estavam em alguns artigos da emenda 103, especificamente nos artigos 5º e 10, quando se referem a essas policiais. E aí? O Congresso foi instado a legislar para corrigir isso. Mas, enquanto isso não acontece, o STF determinou que se aplique por simetria a regra geral que já está na Constituição, no artigo 40, pela própria E63. Que seria? Uma redução de 3 anos nos requisitos de idade e tempo de contribuição para essas mulheres policiais civis e federais, comparado aos homens, aplicando aos artigos 5º caput, seção 3º e 10, seção 2º 1 da emenda. Entendi. Uma solução provisória até o Congresso agir. Exato. Para fechar as decisões do plenário, ADI 5894, ITCMD e arrolamento sumário. Uma questão processual com reflexo tributário. O Código de Processo Civil de 2015, no artigo 659, permite que o inventário mais simples, o arrolamento sumário, termine antes mesmo de pagar o ITCMD, o Imposto sobre Herança. Isso. A dúvida era se isso invadia a competência dos estados para legislar sobre o imposto ou se feria a isonomia tributária. E a decisão? Constitucional. O STF entendeu que essa norma do CPC é processual, sobre sucessões, que é competência da União. Não é uma norma geral de direito tributário que precisaria de lei complementar. E a isonomia? Também não foi violada. A regra vale para um procedimento específico, o sumário. Não cria tratamento desigual para situações fiscais iguais. E o fisco não fica no prejuízo. Ele é intimado depois da partilha para poder lançar e cobrar o imposto. Ok, fechamos o plenário. Mas vale mencionar que o plenário virtual também teve casos importantes em julgamento nesse período, né? Sim, muitos. Teve a DPF sobre licenciamento de hidrelétrica em Minas, a DI sobre gratificação no Judiciário do Maranhão. Aquela ADI polêmica sobre linguagem neutra em Santa Catarina. Sim, várias ADIs sobre critérios de desempate para promoção no Ministério Público de alguns estados, como tempo de serviço, número de filhos. E até uma sobre auxílio educação no TCE do Rio de Janeiro. É sempre bom acompanhar os resultados finais desses julgamentos virtuais também. Com certeza. Então, resumindo essa rodada do plenário, o que a gente percebe? O STF continua muito ativo, né? Moldando a aplicação de princípios-chave. Sim, muito focado em simetria federativa, igualdade especialmente a material, a questão do não retrocesso socioambiental devido ao processo legal. Tudo com impacto direto na administração pública, nos direitos sociais, no processo civil. Tentando equilibrar as normas federais e estaduais e garantir que a Constituição seja aplicada de forma uniforme. Exato. E isso levanta uma questão importante para a gente pensar. Qual? Considerando essa decisão da aposentadoria das policiais, que focou muito na igualdade material de gênero e na falta de justificativa para um tratamento diferente dentro da própria reforma da Previdência, como será que esse raciocínio pode repercutir? Você diz para outras categorias? Talvez. Ou até para outros pontos da emenda 103 que também possam ter criado diferenciações ou igualdades que sejam questionáveis sob essa ótica da igualdade material. Fica aí a reflexão. Ótima provocação para terminar. Com isso, fechamos nossa análise do informativo 174 do STF. Esperamos que tenha sido útil. Até a próxima. Continue acompanhando a gente.